Mulher Falando é um filme que ninguém assistiu, e ainda assim ganhou em torno de 82 prêmios. Isso é maravilhoso, né? Esses filmes assim, ó, que ninguém vê. Todo mundo caga pros filmes, cara. É o típico filme woke, né? É um draminha que vai falar de algum tabu, alguma coisa, aí você vê aquele monte de premiação. Você já sabe, né? 220 indicações, incluindo um Oscar de melhor roteiro adaptado, coisa que Harry Potter... Nossa, olha a latinha dela, você já sabe, né? Dá uma ligada nessa lataria. De 8 filmes originais, nunca ganhou. E não é como se esse filme fosse um filme subestimado e por isso, mesmo que ninguém tenha visto, os prêmios seriam justificáveis. Pelo nome do filme e o fato do filme não ser de comédia, você já deve saber o porquê desse filme ter ganhado os prêmios que Mulher Falando é o nome do filme, e não é de comédia. ganhou. E o absoluto estado das premiações, não só de filmes, de hoje em dia. Premiações foram de uma constatação de qualidade artística para um projeto de vaidade, apenas utilizados para que positivistas possam defender suas propagandas disfarçadas de entretenimento. Mulher Falando é a constatação óbvia desse fato. Esse filme é O Rei Está Nu, o filme, com a diferença que se alguém aponta o quão merda o filme é, ao invés de ser acusado de ser apenas burro, também é acusado de ser misógino. E como eu já sou um misoginista orgulhoso, eu irei aqui apontar e dizer: O Rei Está Nu. O filme é baseado em um livro, que por sua vez é baseado em um fato real que ocorreu na Bolívia, em uma comunidade menonita. Menonitas são um grupo étnico-religioso, evangélico e pacifista, que teve sua origem na Suíça, mas se espalharam por toda a Europa, principalmente em países nórdicos, eslavos e germânicos. Muitos deles vieram para as Américas, principalmente para a América Latina, onde mesmo na América Latina, eles mantêm suas tradições europeias, inclusive não falando português e o espanhol. O caso em questão foi um crime onde 8 homens, não todos os homens menonitas das comunidades na Bolívia, foram condenados por estupro e abuso sexual de 151 mulheres e crianças. Eles invadiam casas alheias e utilizavam sedativos de animais para estuprar as mulheres. Um homem chamado Abraham pegou um deles em sua casa e isso acarretou na confissão de outros 7. A matéria da BBC implica fortemente que a maioria das comunidades menonitas da Bolívia são favoráveis à soltura desses criminosos, mas sem dar números exatos. Primariamente, citam líderes religiosos menonitas, que desconfiam da veracidade dos crimes, para demonstrar como os conservadores cristãos gostam mesmo de passar pano para estuprador, como se uma das leis impostas por Deus não fosse de apedrejar estupradores até a morte, sem contar com o fato de que foram homens que capturaram esses criminosos, e o citado que descobriu os crimes, sendo explicitamente vocal em seu desejo de que eles deveriam apodrecer na cadeia. Mas claro, não há nada que o cristão conservador goste mais do que nossas mães e filhas sejam estupradas. Como já diria Cristo, e as mulheres casadas são proibidas, salvo as que as vossas mãos direitas possuem. Assim Deus vos prescreveu. Ops, não foi Cristo que disse isso, foi Maomé. Melhor deixar quieto, né, galera? O filme é uma versão bem exagerada da matéria da BBC. Implica fortemente que não apenas os homens que foram presos eram estupradores, como também todos os outros homens da colônia. E os que não são no mínimo, apologistas de estupradores, que se juntaram para pagar a fiança deles, forçando as mulheres menonitas a perdoarem seus estupradores e a continuarem a conviver com eles. No filme, os estupradores só foram entregues porque uma das mulheres teria descoberto e iria matá-lo. Todos os homens da colônia acobertavam os estupros, dizendo que eram feitiços demoníacos que as mulheres estavam experienciando quando dormiam. Esse é o início do filme, com elas no celeiro fazendo uma votação para decidir se elas deveriam ficar e conviver com os estupradores, se elas deveriam ficar e lutar, ou se elas deveriam ir embora da colônia. Porque você sabe, democracia é tudo que deveria estar em todas as formas de convívio social. É a única maneira que se existe e deveria existir para se resolver qualquer problema na sociedade. Tem apenas um homem com o rosto no filme inteiro, que é esse cara patético que fica pedindo desculpa por ser homem o tempo todo. Ele só tem passe pra estar aí, porque teria sido excomungado da colônia e as mulheres precisavam de alguém pra transcrever suas discussões, visto que elas são iletradas, pois a colônia impede que as mulheres frequentem escolas, coisa que não tem nada a ver com a cultura menonita real. Aparentemente, você pode descaracterizar uma cultura de minorias, contanto que ela seja branca, cristã e conservadora. Depois de falarem o filme inteiro, obviamente que elas decidem a fugir. Cara, é impressionante, eles mentem sobre tudo, cara. Tudo. Falam que elas não podem ler. É uma operação de psyop, igualzinho a série do Conto da Aia. E eu vou mostrar isso aqui. Óbvio desde o início, mas leva o filme inteiro pra chegar nessa conclusão. Como você pode imaginar, o filme é cheio de simbolismo. Em fato, o filme começa dizendo que é uma obra de fruto da imaginação feminina, o que sabendo o tipo de coisa que mulher gosta de imaginar. Nossa, olha aqui, ó. Me apaixonei pelo meu sequestrador. Meu crush é um Zé Droguinha. Louco. Não me surpreenderia se todo esse filme fosse um fetiche doentio de mulher. O filme não é sobre a colônia menonita, é sobre a sociedade patriarcal. É isso que a colônia representa. Tanto é que se você vê o filme, sem o contexto que dei, você nem ao menos saberia o que significa a palavra menonita. As mulheres, mesmo sendo iletradas e caipiras, formulam frases como esta. É assim que queremos ensinar as nossas filhas a se defenderem? Fugindo? Fugindo, partindo, estou falando Eu prefiro sobre ficar pra partir. lutar, atirar no coração de cada homem e enterrar eles em covas do que fugir. Mesmo que eu perca o paraíso por causa disso. Salomé, a Greta estava falando sobre partir e não fugir. O exemplo não foi nesse... Por favor, perdoem por ter usado a palavra errada. Foi um pecado tão terrível que foi preciso a Salomé agir para corrigi-la pelo bem de toda a humanidade. Partir e fugir são palavras totalmente... E com significados, cada uma delas diz algo. Isso não é como uma pessoa iletrada fala. Pessoas iletradas falam assim. O nome do filho do Luva de Predeiro é Cristiano Ronaldo da Gama Laurino Santana. Que é o nome Da mãe. minha mulher, né, velho? Entendi. Contudo, isso também faz parte do simbolismo do filme. é O filme diferente. quer simbolizar que mulheres são incríveis por natureza. Assim como toda obra ocidental de ação que possui a mulher protagonista. Tudo que impede a mulher de brilhar é a sociedade patriarcal. Mulheres não possuem um arco de desenvolvimento de personagem, como um personagem masculino possui, porque mulheres não possuem falhas. A única falha de uma personagem feminina é a sociedade patriarcal, que segura ela de alcançar seu potencial completo. He contributed immensely to the field, so I won't roast Tony Stark off rip. But I don't have $1 billion. Tony Stark was able to build this in a cave with a bunch of scraps! Yep.
É por isso que as mulheres desse filme possuem essa eloquência, mesmo sendo dito que elas são iletradas. É por isso que é implicado que elas são tão inteligentes, ou até mesmo mais, que esse cara patético, mesmo com o fato de ele ser um professor e ter ido na universidade. Outra coisa a se notar é como elas se referem aos estupradores, que são os vilões do filme, simplesmente como homens. Os homens são aqueles que a mulher quer atirar no coração de cada um, não os estupradores. Por isso os homens do filme não possuem rosto. Isso é feito para desumanizar o vilão. Porém, mais do que isso, no caso desse filme, é feito para passar a culpa do ficcional pro real. Pois, como eu disse, o filme não é sobre a colônia menonita, é sobre a sociedade patriarcal. Os homens que elas se referem não são os homens do filme, mas sim os homens reais. O cara patético que as ajuda simboliza como as feministas acham que os homens deveriam ser. Fraco. Vamos listar os prós de ficar e lutar. Eu Depois acho vamos que listar os devemos contras de discutir ficar e isso. lutar. Acalme-se, por Que favor. Isso é o que Por você que acha, temos não é o que depois? todas acham. Deixa eu Quantas mostrar. vezes você Licença, repetir que não é licença, simplesmente licença, fugir? Pra vocês falarem uma de cada vez, assim eu posso entender cada... Levam cenas... Quer que a gente levante as mãos como as crianças na sua aula? E eu peço desculpas. Você deve pensar que todas nós somos loucas. Eu não. E pouco importa o que eu penso. Que só disse madame. Vamos aos contras. Tá de brincadeira. Nós mulheres decidimos o que acontece na nossa reunião. Você é só professorzinho, fazendeiro fracassado. Foi convidado a estar aqui. Você foi convidado para ouvir o que nós temos a dizer e transcrever tudo. Nada mais. Então, transcreva. Eu peço desculpas por me intrometer na reunião de forma equivocada. Eu não tenho direito. Imagina o absoluto estado de ter esse dedão do pé rindo da sua cara. E ainda depressivo com tendências suicidas porque desculpa por ser homem. Por que tem uma arma, August? O melhor de tudo é que no filme das feministas, que elas querem demonstrar como os homens deveriam ser, elas lançam as maiores vermelhinhas. Como nessa cena dele olhando de forma patética enquanto as mulheres flertam com o Chad. Ele sendo rejeitado pela Miss Sol, com ela dando uma desculpa sem nenhum sentido, dizendo que se eles se casassem, ela deixaria de ser ela mesma. E nessa cena dele dizendo que a ama, mas ela não responde. Quem responde é a véia, dizendo que ela ama ele, porque ela ama todo mundo. Brutal. Sem contar que a mulher que o desrespeita, ele, que tá ajudando elas, continua com o marido que enfia a porrada nela. Esse ela não cresce pra cima. Sem contar que a justificativa que eles dão pra ele bater nela não faz nenhum sentido. Eles dizem que é porque ele tava bêbado. O problema é que, como eu disse, menonitas são protestantes. E protestantes, no geral, são extremamente contra bebidas alcoólicas. Ou seja, mesmo na ódio do mais liberal menonita, ainda assim eles seriam contrários ao uso de bebidas alcoólicas. Mas aí eu já tô chovendo no molhado também. Ele fica pra trás pra ensinar os meninos da colônia que ficarem a serem betas como ele. É como dizem, as maiores vermelhinhas vêm delas. Sobra nada pro esquerdomacho, nem na ficção. Eu não sei o nome de um único personagem desse filme, porque os únicos personagens... E se tem uma coisa que vocês vão perceber nessa live é que quando elas falam, elas expõem muito. Tanto em filmes, né, quanto em vídeos. A gente vai perceber isso aqui. Muito importante são as mulheres faladeiras. Só que todas elas são o mesmo personagem, o feminismo. Elas são a voz de diferentes graus dessa ideologia. Tanto que bem no início do filme, elas fazem aquele negócio de completar as frases uma das outras que Stranger Things adora fazer. As mulheres mais velhas representam as menos extremistas, responsáveis por deixar a sociedade chegar no ponto que chegou. E as mais novas, diferentes graus de extremismo. O filme gira em torno da ideia da cultura do estupro. Várias cenas do filme explicitam essa ideia. A primeira sendo essa. E se os homens que foram presos não forem os culpados? Mãe, por que está perguntando se eles... Nós pegamos um deles. Eu vi ele. Mas só um. Sim, só um, mas ele entregou os outros. Se ele me... Temos que considerar isso. Não, isso não é nossa responsabilidade. Não decidimos se eles serão ou não punidos. Nós sabemos que fomos atacadas por homens, não por fantasmas ou pelo demônio, como nos fizeram acreditar. Nós sabemos que não foi fruto da nossa imaginação fértil, que nos deixaram inconscientes com tranquilizantes para vacas. Nós sabemos que estamos machucadas, infectadas, grávidas. Nós estamos aterrorizadas, loucas e que algumas estão mortas. Nós sabemos que temos que proteger nossas crianças, independente de quem seja culpado. É possível que os homens não sejam culpados pelos ataques, mas culpados por não impedirem os ataques. Eles não são culpados por saberem e não fazerem nada. Como vamos saber se eles são culpados ou não? Mas nós sabemos. Sabemos que tais condições foram criadas pelos homens e que todos os ataques foram possíveis por causa das circunstâncias da colônia. E que tais circunstâncias foram criadas e ordenadas pelos... Espera, você está querendo que os responsáveis pelo ataque são tão vítimas dos ataques que todos nós, homens e mulheres, somos vítimas das circunstâncias pelas quais a colônia foi criada? Então, pouco importa se a corte os julgue inocentes. Eles são, no fim das contas, inocentes. O que ela tá dizendo é que a violência que acontece com as mulheres é culpa de todos os homens. Mesmo Meio que explicou, né, porque que a maioria dos partidos que representam, portanto, pautas feministas, né, votam contra o encrudecimento das penas dos caras que realmente praticam essas coisas. Eles veem eles como vítimas da sociedade. Esse é o modelo que eles precisam destruir. Os pastores são aqueles que pregam esse modelo que precisam ser calados, pastores e padres. aqueles que nunca cometeram nenhuma violência contra ninguém, porque eles perpetuam a cultura do estupro através de uma suposta inércia. Essa inércia sendo, não prevendo quando o estupro irá acontecer pra agir antes dele ser consumado, e não sendo um esquerdomacho patético como o cara do filme, que só fala assim madame e defende as mulheres em todo tipo de Eu situação. repito aqui sempre, né, cara, por que não se cria uma comunidade de gente de esquerda e todo mundo vai pra lá, cara, viver em paz, longe dos religiosos, né, pronto, capitalistas ou sei lá o que, longe de todos eles, né, tradicionais, que julgam, né, o passado, que julgam uma vida de pecado, vão todos eles viver uma vida assim, cara. O governo tinha que fazer algum programa, meu, de dar terra pra essa galera, não dá, né, precisam viver da vida de alguém.
mesmo em um caso de falsa acusação, como elas bem falam aí. A segunda parte do argumento é um pouco difícil de entender, porque elas usam o que eu apelidei de dialeto marxista. Não confundir com dialética marxista, isso aí já é outra coisa. Aqui eu tô me referindo à maneira de falar, que é essa maneira confusa onde você utiliza palavras com o intuito de parecer o mais inteligente possível, mesmo que o custo disso seja sua ideia ficar ambígua, sendo que, muitas das vezes, esse é mesmo o objetivo. Por sinal, eu já disse que elas são iletradas. O que elas estão dizendo é o que Marcuse já explicitou naquela palestra sobre feminismo. Homens são tão vítimas do patriarcado quanto as mulheres. Os homens agem da maneira que agem, como os estupradores, porque é como a sociedade industrial força os homens a agirem. Por isso os estupradores são tão vítimas quanto suas vítimas. Você pode achar que isso que ela disse no filme é insano, que nenhuma feminista legitimamente pensa assim, mas elas pensam. Naquele vídeo meme do "Mas o que é isso?" da Maria do Rosário com o Bolsonaro, que o Bolsonaro diz que a Maria do Rosário não merece ser estuprada e a chama de vagabunda, o Bolsonaro estava indignado, justamente porque a Maria do Rosário estava defendendo Champinha, um e assassino de verdade, com provas concretas. Ela estava defendendo que não fosse abaixada a maioridade penal para 16 anos, para que assim ele não fosse punido de verdade. Aqui um outro exemplo. Segundo essa mulher, aumentar a pena para estupradores não é uma medida eficaz. Ó, Claruchinha, use seus neurônios da sua cabeça. Queremos acabar com a raiz do problema. Procuramos soluções para a segurança feminina, para que estudos futuros não aconteçam. Aumentar pena para estudador não vai diminuir o trauma que ele já causou em uma mulher. O estupro já foi consumado. Melhor achar outras soluções para a segurança feminina, do qual eu só consigo pensar na lei da misoginia, que pune o discurso patriarcal. E todas as feministas estavam de acordo. Porque quem xinga muito mulher nas redes está perpetuando a cultura do estupro, do qual faz com que os estupradores também sejam vítimas desse discurso. Sendo que não, você pode até ter alguma influência, mas no final do dia, as suas ações são todas controladas por você, e por isso, de sua responsabilidade. Se você comete um crime, você é o culpado, não a sociedade. Marxistas amam confundir perspectiva com realidade, como se a realidade não existisse. Se você acredita que a realidade não existe, e é tudo questão de perspectiva, corra com toda a sua velocidade e tente atravessar uma parede com a perspectiva de que ela não tá lá. Você pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, mas no final do dia, a realidade é que o copo não está completo. Outra coisa que eu quero apontar é essa lógica idiota de garantista, que não adianta ter punições severas para crimes, porque eles já foram cometidos e isso não assusta os criminosos. O objetivo da justiça não é impedir que crimes aconteçam, mas é promover a pacificação social. É impossível impedir que crimes aconteçam. Contudo, uma vez que eles ocorrem, você deveria puni-los com rigor, pela pacificação social. Caso contrário, as pessoas não só terão mais incentivos para cometerem crimes, mas também terão mais incentivos para se vingarem. O que vai ao meu questionamento sobre xingar a mulher na internet ter uma punição maior, ou proporcional ao do estupro. Se esse é o caso, por que então, em vez de eu xingá-las online, eu simplesmente não as estupro? Esse é o problema de se utilizar a justiça para praticar injustiça. Injustiça, com razão, gera injustiça. E só para deixar claro, porque vocês adoram atribuir desejos nas minhas falas, eu não sou favorável a penas mais duras para estupradores. Porque mulheres vêm acusando qualquer um de estupro por pura filha da putagem. E estupro é um crime difícil de comprovar sua veracidade. Se for um caso igual ao do Champinha, que há provas concretas que ele e matou a menina, tudo bem, que ele seja apedrejado até a morte. O problema é que a maioria dos casos de hoje em dia não são assim, e não se dá pra confiar na justiça bochileira. O filme implica fortemente que garotos de 14 e 16 anos são tão culpados pelos estupros na sociedade quanto os homens adultos. Não tô zoando, o filme realmente faz isso e ainda chama as crianças de criaturas, como se nem humanos fossem. Isso é algo que eu venho notando bastante entre o discurso feminista. Essa vontade de fazer com que mulheres, que naturalmente gostam mais de crianças que homens, odeiem crianças. Muito provavelmente para direcionar esse sentimento feminino pro lumpenproletariado. Um outro filme que eu não vi, mas eu sei que o ponto principal dele é esse, é o filme da A24. Se eu tivesse pernas eu te chutaria. Esse filme é, sem sacanagem, sobre uma mãe que sente um grande desejo de praticar filicídio. E o porquê dela querer tanto matar a própria filha, você me pergunta? Porque a filha fica doente, e a protagonista, como adulta e mãe responsável, tem que cuidar da menina. Só que ela não aguenta isso porque é muita responsabilidade. As pessoas acham que é meme, mas nós realmente chegamos em um ponto que mulheres são elevadas a serem mais frágeis que crianças na sociedade. Uma mulher não pode ter responsabilidade de se sacrificar pelos seus próprios filhos. Isso é muita opressão. A mulher, segundo a lógica feminista, é mais imatura que uma criança. August, você é o professor dos meninos. Qual é a sua opinião? Meninos dessa idade oferecem riscos para meninas e mulheres? Sim, oferece. Meninos de 13 ou 14 anos podem causar grandes danos às meninas e uns aos outros. É a idade da eles são possuídos grandes impulsos pelas mudanças físicas, pela enorme curiosidade que frequentemente resulta em acidentes, emoções desenfreadas, incluindo profunda ternura e pouca experiência ou desenvolvimento cerebral para conseguir entender ou calcular as consequências de suas palavras e atos. Eles são como os novos jovens, galãs, fortes, são altos, musculosos, criaturas sexualmente incisivas e com pouco controle dos impulsos, mas ainda são crianças e podem... Como você pode ver, crianças... Quando não tem paz, não tem limitação e não tem medo de consequência, o bicho pode pegar, né? Esse é o ambiente que estão querendo criar, né? Apresentam um risco para a segurança das mulheres, devido à sua masculinidade tóxica. Eu disse que o filme não mostra o rosto de homens para deixar o discurso mais com um tom de propaganda. Contudo, o filme mostra o rosto de meninos, para impregnar na sua mente o rosto dessas criaturas, que possuem a capacidade de estuprar mulheres adultas. Todo esse segmento das crianças tem como objetivo inferir que a masculinidade é tóxica por natureza, assim como o comercial da Gillette fez há anos atrás. E eu creio que orientação com amor e com paciência, esses meninos podem reaprender
o papel deles como homem. O que o filme quer dizer pras mulheres é pra podar qualquer comportamento masculino que seus filhos possam ter e fazer lavagem cerebral feminista no garoto. Caso contrário, seu filho contribuirá pra cultura do estupro. Há esse simbolismo do feno, que é mostrado mais de uma vez. O feno simboliza a pureza, e os garotos em cima do feno, e as garotas embaixo, simboliza como o homem está acima da mulher na sociedade. O que pode até ter sido verdade em algum momento, porém, definitivamente não é nesse século. Nós tivemos bons exemplos disso nos últimos dias, como o caso do Henry Borel, um menino que foi espancado até a morte pelo padrasto. Com a mãe sabendo que o filho da puta tava torturando o moleque. Inclusive, chegou a cobertá-lo no primeiro momento. O homem foi condenado a 43 anos de prisão, que sinceramente é pouco. No Brandonistão esse verme pegaria a pena de morte. Porém a mulher, que deveria ter protegido o filho desse merda, não fez nada porque o cara era político e rico. Nem ao menos se importou com o filho morto no colo. Tava tirando selfie na delegacia. Ela acabou por ser perdoada pela juíza Elizabeth Machado Louro, que usou um truquezinho de fazer a mesma pergunta 2 vezes pros jurados, mas de maneira diferente utilizando o juridiquês. Ela primeiro perguntou ao jurado se o homicídio foi doloso, e eles responderam que sim. Só que aí ela perguntou a mesma pergunta, só que utilizando o juridiquês, e perguntou se o homicídio foi culposo, do qual eles responderam que sim, sendo que culposo é o contrário de doloso. E eu imagino que os exatos mesmos jurados responderam que sim sem entender, porque foi 4-3 nas duas perguntas. Isso porque doloso significa quando você teve a intenção de fazer o mal, e culposo significa que quando você não teve a intenção de fazer o mal. É confuso pra caralho, por isso que ela fez desse jeito. A juíza fez isso, sem sacanagem, em nome da opressão desigual que nossas deusas sofrem. Em face da conduta imputada à acusada Monique, na modalidade homicida, claramente discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal, que lamentavelmente ainda norteia e permeia a mentalidade e as práticas sociais. Não à toa, encontra-se tanta dificuldade de se extirpar de nosso universo cultural o status quo de inferioridade feminina, em que pesem os ruidosos movimentos que o combatem. A oposição a este setor das lutas identitárias, no mais das vezes, opera de forma sutil. Daí a dificuldade de se eliminá-la pela via da conscientização. Mas, atualmente, chegou ao extremo da misoginia declarável. É o que parece ter se dado com relação à imputação de Nishi Barreto. Antes de mais nada, lhes quero consignar que fosse o pai, e não a mãe, na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado, como é a regra dos processos de igual natureza. É que o papel culturalmente reservado à mulher, nos moldes patriarcais, não só dela exige ser mãe, mas muito além. A mãe perfeita. Mãe suficiente não basta. Desde a investigação... Não foi suficiente, né? Aconteceu o que aconteceu com a criança. Monique não mereceu o benefício da dúvida. E ao longo do processo, embora fosse apontada como mãe zelosa e não ter sido acusada de infligir diretamente agressões físicas a seu filho, a revolta evoluiu rapidamente para franco massacre nas redes sociais, com ataques muito mais virulentos do que aqueles dirigidos ao autor direto. E os ataques não se limitaram ao público, em geral. Estenderam-se a alguns profissionais envolvidos com a causa, incluindo as responsáveis por sua custódia, passando pelas demais detentas, que se recusavam a dividir o mesmo espaço com a ré, chegando ao ponto de agredi-la no cárcere, pelo que o isolamento foi o que lhe restou. As próprias detentas agindo assim com ela e ela dizendo que é uma estrutura, né? Que é os homens que estão culpando ela em detrimento do cara. Em cargo de chefia. A ironia é que a turma de juízes que condenou os caras não tinha nenhuma mulher. Bem machista essa decisão. Esses só são alguns dos casos que eu consigo me lembrar que aconteceram nos últimos dias, onde mulheres são tratadas acima de homens, não apenas pela sociedade, mas também pela justiça. A cereja do bolo do filme é colocar pauta trans, pois claro que eles não deixariam passar essa oportunidade. Em uma sociedade de caipiras, ultraconservadores, ultra-religiosos e ultra-machistas, a ideologia trans penetrou. Os homens da comuna podem até ser estupradores, mas eles não são monstros também, né, galera? Eles respeitam a opção sexual das mulheres na hora de estuprar. Muito bom que eles fazem a história de fundo da trans é que ela transicionou depois de ter sido estuprada. Só que eles deixam claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Ela já se sentia um menino antes. E além de tudo, a trans só fica andando com as crianças e só fala com as crianças. O filme é contado como um flashback para um bebê. E o simbolismo disso é que o bebê são as mulheres da próxima geração. E o que o filme quer mostrar para as mulheres de agora é que elas têm que lutar contra o malvadão patriarcado para se libertarem. A única maneira de se emancipar é cortando completamente os laços com os homens, ou suprimindo completamente sua masculinidade. Se elas fizerem isso, as coisas serão diferentes para a próxima geração. Porque a masculinidade é o que perpetua a cultura do estupro e a sociedade industrial. Grande mensagem. Mesmo se desconsiderarmos a propaganda política do filme, esse filme ainda é uma merda. Tudo que acontece no filme é elas sentadas no celeiro conversando, com essa saturação horrenda. A atuação é boa, quero dizer, o filme é sobre feministas histéricas e eu imagino que as atrizes são feministas histéricas. Então bom trabalho na interpretação. O rapaz também interpreta bem um beta, e a dublagem transmite bem o sentimento dos atores, como sempre da dublagem brasileira. Esse é o pior filme que eu já vi. Excelente. Cara, isso aqui é uma operação de Psylocke. What does that tells you go,